pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Provavelmente 90 e tralala porcentagem dos brasileiros iam falar: Jesus é o Cristo, né? Jesus é o Filho de Deus. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que Jesus não é o Cristo para você e nem o Filho de Deus para você quando é apenas da boca para fora. E nós vamos analisar e tentar hoje ter uma visão verdadeira, não do Cristo da religião, não o Cristo da tradição, não o Cristo gente boa no meio de quase todo mundo. Outras religiões grandes, islamismo, por exemplo, tem Jesus como um profeta, né? E um bom homem, e um profeta, né? Mas não o Cristo. E quase todo mundo diria que Cristo era um bom homem, né? Cristo era uma bênção, né? E diversas coisas assim. Mas eu quero que a gente pondera junto esse assunto. Mateus 16, versículos 13 a 17. Se você puder abrir, Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, diz o seguinte: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. Uma pausa. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: que os pessoal falam quem sou eu? Né? Quem sou eu? Ele está em Cesareia de Filipe, que não é a Cesareia que está mais no sul de Israel, na costa. Cesareia de Filipe é no norte, lá longe em Israel. Então eles tinham viajado, que seriam dias e dias lá fora da região dele, estava bem acima da Galileia. Eu já estive nas ruínas lá, é bem interessante a cidade. E aí ele está lá ministrando o povo, mas em particular ele pergunta então, quem que eles falam? Aí ele diz assim: olha, o pessoal acha que você é um dos profetas ressurreto entre os mortos. Já não é uma doutrina bíblica, né? Já não é bem uma doutrina bíblica o que eles estavam falando, mas não, deve ser um dos profetas que ressurgiu e tal. Ou então, porque assim, pode ressurgir alguém entre os mortos, isso já aconteceu várias vezes, mas aí ele não ia vir, ele não seria tipo, porque eles estão quase que dando ideia de uma reencarnação, não um ressurgimento dos mortos. Porque você tem casos de pessoas que ressurgem dos mortos. Diz que quando Jesus morre na cruz, né, bem naquele momento, ressurge dos mortos um monte de pessoas santas e de Deus. Você tem algo que nós vamos ver daqui a pouco, Moisés faz uma aparição, né, depois de morte, de volta, e ressurgem do morto, Jesus mesmo trouxe de volta da morte várias pessoas. Isso pode acontecer, mas não uma reencarnação, né, onde ele era na outra vida, sei lá, ele era Elias, né, só que agora nessa vida ele é Jesus. Isso não seria algo bíblico, mas alguns estavam dizendo essas besteiras, né, Jeremias ressurgiu, ou é um profeta. E é o que muitos diziam: é um bom homem, é um profeta. Isso era aceito pela maioria das pessoas em Israel. A maioria das pessoas em Israel diziam: Jesus é um profeta e um bom homem. Mas o que acontece é que quando você só reconhece Jesus de forma parcial e errôneo, né? Porque Jesus não era só um profeta e um bom homem, Jesus era muito mais do que isso. Quando você enxerga Jesus com os olhos errados, você acaba perdendo tudo que Jesus gostaria de ser e fazer na sua vida. Nós só vamos poder ver Deus operar como Ele quer em nosso meio se nós temos Jesus no seu devido lugar. Aí ele continua: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, e agora eu fico arrepiado quando eu leio essa próxima parte. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas,
porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Feliz é você. Isso não foi te revelado por carne e sangue. O que ele quer dizer com isso? Que diferente do que muitos de nós pensamos, Jesus não andava por aqui com um brilho em cima da cabeça. Você não conseguia olhar para Jesus fisicamente e ver algo diferente do que mais um judeu, mais um homem, andando ali no meio do seu povo, normal a nível natural. Esse que Jesus estava fazendo alusão a isso, e era fato, Jesus se esvaziou do seu poder como Deus. Ele era Deus sim, mas o poder como Deus, ele se esvaziou disso. Ele deixou, nos céus, o seu poder como Deus, e ele vem para a terra como um homem. Você fala, mas o tanto de sobrenatural e milagres? Sim, mas ele não fazia aquilo através do poder dele como Deus, e ele fazia através da terceira pessoa da Trindade, que era o Espírito Santo. E ele mesmo deixa isso muito claro. Ele fala, tudo que eu tenho feito é pelo Espírito Santo. Quando eu for, vocês vão fazer as mesmas obras e obras maiores ainda. Por quê? Porque as obras que eu fiz foi por comunhão com o Espírito Santo, deixando o Espírito Santo agir através de mim, e da mesma forma vocês podem fazer. Jesus tinha diferencial entre nós, sim. Ele tinha o caso que ele era Deus e ele veio com a missão de morrer e resgatar a humanidade. Que é isso, ele era diferente de nós. Mas no mais, na humanidade dele, ele era igual a nós, exceto que ele não pecou. Mas você fala assim, ele não pecou, é porque isso era igual água quando você joga em cima de um pato, Joga água, quem já teve sítio ou chácara, coisa assim, joga água numa galinha e fica todo molhado e ela fica tudo chateada, E depois fica um tempo querendo secar e tal, porque a galinha não gosta disso. Joga a mesma água num pato e o pato faz assim, Faz assim, a água faz, E está sequinho o pato, Tem uma diferença nesse sentido. E acontece que quando você está se colocando diante de Cristo, quando você está conhecendo Cristo e olhando para Cristo, você tem que entender que ele era um homem como nós, ele não somente tinha uma habilidade de crer em Deus e ser usado por Deus, mas ele não era isento do toque do pecado. Toque não no sentido que ele pecou, não é isso. O toque no sentido que o pecado venha e ele era tentado. A Bíblia diz que ele era tentado igual a nós. E é o motivo que ele nos entende. Ele era tentado. A diferença sendo que quando nós somos tentados, às vezes nós resistimos e às vezes nós cedemos. Jesus nunca cedeu, mas ele era tentado. Então não era fácil para ele a diferença de uma galinha e o pato, que nem sou tentado, porque eu sou Deus, filho de Deus. Não, ele estava aqui para poder viver como nós e nos entender melhor. Então ele te entende, porque ele sabe o que é ser tentado, ser fraco, cansar, se entristecer, chorar, tudo mais. Ele sente por nós porque ele viveu como nós. Mas quem olhasse para ele não veria, a nível de olhos naturais, alguém diferente do que um outro homem. Não ia ver. E Jesus quem diz isso. Que Pedro era abençoado e feliz porque Deus quem revelou para ele que esse era o Cristo, o Filho de Deus, e não seus olhos carnais. Convivendo com Jesus, ele vê um homem, ele ouvia um homem, ele tocava no braço e sentia um homem, mas Deus quem revelou para ele quem era Cristo. Sabe quem vai te mostrar de verdade quem é Cristo? Que não é religião, que não é igreja, que não são os homens, não são tradições, o Espírito Santo de Deus. Amém. Ele vai te revelar quem é de fato Cristo, quem é Jesus de verdade. Jesus disse uma coisa simbolizando a forma que ele ia morrer, mas nisso tem algo mais profundo ainda do que apenas falar da forma que ele ia morrer. Ele diz em João 12, 32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus está dizendo a forma que ele vai morrer sim, numa cruz.
Mas mais do que falar da forma que ele vai morrer numa cruz, ele também está dizendo um princípio. Se eu sou levantado e as pessoas me veem, eu atrairei todos os homens a mim. Gente, você quer viver a missão que Deus te deu? De ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Se você quer viver essa missão, você tem que viver para fazer discípulos. Fala, não, isso não é meu ministério, não. Eu não sou evangelista, eu não sou pastor, isso não é meu chamado, não. Isso é uma grande mentira que o diabo conseguiu propagar no cristianismo há séculos, até milênios já, onde colocou a ideia do que tem castas, tem quem tem esse chamado, que é o clero, e eu que sou leigo, que eu que sou basicamente um do povão, eu não preciso preocupar com isso. Não é verdade. Se você é discípulo de Jesus, você é chamado com uma missão, que é de viver a tua vida procurando diariamente como é que você pode ajudar a fazer mais discípulos de Jesus. E se você quer cumprir essa missão, o que você tem que fazer é esquecer um pouco os argumentos pré-formados. A gente estava falando disso ontem, que veio anos atrás umas técnicas que dizem, se ganha alguém para Jesus com argumentos, ou frases, que você vem e fala, opa, veio para Jesus, Eu te proponho que se você quer realmente trazer pessoas para Jesus, que você deixe o Espírito Santo guiar o que você vai falar, como você vai falar com a pessoa, que não seja uma coisa programado, robótico, mas que você venha e você vê a pessoa que está aberta. Jesus não tentava ministrar para todo mundo, esse é um grande erro nosso também. A gente tenta achar que tem que ministrar para todo mundo, e Jesus não tentava ministrar para todo mundo. Jesus esperava ministrar aos que vinham a ele com o coração aberto e quebrantados. Você volta e lê os 4 evangelhos, com isso em mente, você vai ver que o que eu estou falando é toda a verdade. Então nós gastamos muito tempo. Um amigo meu um dia, ele estava falando online com um conhecido dele que é ateu. E ele fala, eu fico horas falando com ele para ter fé em Deus, e ele é ateu, ele não quer acreditar. E esse meu amigo meu, missionário, estava passando um tempo me visitando, falou, você não quer tu também tentar conquistar ele para Jesus? Eu falei, não. Não, mas você é um homem de Deus, você tem muita sabedoria na palavra e tal, tenta conquistar ele para Jesus. Falei, não quero não. Mas por que você não tem compaixão pelas almas? Tenho muito. Jesus tinha, mas Jesus não ficava martelando em cima de pessoas que não queriam ouvir. Eu te desafio a voltar e ler a palavra de novo, você vai ver o que eu estou falando tem razão. Ele ministrava quem estava aberto, quem queria, quem estava quebrantado. Não estou dizendo que ele só ministrava para quem entendia as coisas, não é isso, mas para quem sentia dentro dele, eu preciso de algo, me ensina. Eles podiam achar as coisas totalmente erradas, e você tem que falar, não, você está errado, não é por aí, é para cá. E o motivo que eu falei com esse meu amigo que queria que eu ministrasse ao ateu, eu falei, ele está te pedindo, falando com você que ele está interessado em saber mais das coisas de Deus? Não, eu que fico insistindo com ele, que eu quero ver ele liberto. Falei, então ora por ele e deixa Deus agir, mas não fique achando que você vai argumentar com um cara que é ateu e ganhar ele para Jesus. Você vai ganhar para Jesus, tem também uma operação do mover do Espírito Santo. Eu não sei porque nós somos sempre exagerados para um lado ou outro. Nós temos um lado que diz, predestinação, então eu não faço nada, é só Deus. Isso é uma linha doutrinária exagerada para um lado. Nós temos outro lado que diz só livre-arbítrio, escolha, então só eu que tenho que me responsabilizar. E também não é bem a verdade. A verdade é que Deus nos predestina e eu também escolho. Mas a verdade é que então eu preciso focar minha vida em ver as pessoas que estão sendo traídos para Jesus, que eu posso ministrar e investir meu tempo ali. Então, um cara que está declaradamente ateu e não quer saber das coisas de Deus, não está... Eu falei, ele está te perguntando para entender melhor das coisas de Deus, aí eu falo com ele. Mas se você está só, há tempos, ele falou, já estão mais de um ano martelando, eu vou ganhar ele. Eu falei, não, eu não vou perder meu tempo ali. Eu prefiro gastar meu tempo com alguém que diz assim, eu não entendo bem das coisas de Deus, eu não acredito totalmente, mas às vezes eu fico pensando que pode ser, Aí eu falo, vamos nós conversar? Eu vou te falar, eu vou exaltar diante de você alguém chamado Jesus. Porque, meus irmãos, o segredo de cumprir tua missão é
o que Jesus falou? Ele diz, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amém. Se você, através da tua vida e seu testemunho, levanta Jesus para os outros verem, Ele quem atrairá as pessoas para Ele. Aleluia. Então não preocupa em você ganhar a pessoa e nem ficar martelando em cima de quem não quer. Mas exalta Jesus, deixa ver quem vem e ministra a esses e faz deles discípulos. O segredo aí é nós pararmos de a gente tentar fazer e nós simplesmente viver uma vida que exalta Jesus. Muitas são as vezes que o Espírito Santo me fala quando eu quero ganhar alguém para Jesus, para não pregar para ele no início. Não falar nada de Deus para ele no início. E nada que pode ser nem entendido como eu sendo alguém de Deus. E primeira etapa, simplesmente exaltar Jesus através dos meus atos, mostrar que eu conheço alguém diferente. E sabe o que é a coisa tremenda nessas horas? Não é sempre, tem horas que Deus me dirige a começar a falar, ok? Mas tem horas que eu sinto pelo Espírito Santo não pregar, não falar, simplesmente conviver com a pessoa, sorriso, falo, pô, legal, você, obrigado por isso, obrigado por aquilo, blá, blá, blá. E daqui a pouco eu tenho visto, tantas vezes que eu perdi a conta, a pessoa virar e falar, você tem algo, você é diferente, me conta o que você tem. E eu falo, bem preparado para te responder sim, eu te conto sim, eu tenho alguém chamado Jesus, que vive dentro de mim, e o Espírito Santo em mim. Não é religião, o Jesus da religião, não é o Jesus da tradição, não é o Jesus da história, mas é o Jesus vivo, entronizado à destra de Deus Pai, e o Espírito dele agindo em mim, que você está enxergando. E sabe o que acontece nessas horas? É muito fácil levar a pessoa para frente com o Evangelho e ver a pessoa impactada. Nem todos depois firmam, mas Jesus mesmo falou isso. Que você passa a semente. A semente que brota é a semente onde alguém se abriu realmente para o Evangelho. Nem todos firmam, porque você tem vários casos que Jesus conta, mas esse processo de exaltar Jesus é que você vê que o solo, que não, esse solo não é a hora. Gente, eu vejo o homem tentando usar estratégias nesse sentido, errôneos. Eu me lembro, anos atrás, mas assim, um bom tempo atrás, eles começaram com uma tal da estratégia da janela 1040, ok? Eles pegaram, me deu um branco agora, não os países dentro. 10 e 40 são latitude e longitude, ok, lembrei. Então, eles pegaram linhas de latitude e longitude, e dentro desse eles englobaram quais países que menos têm o Evangelho. Só que na época que isso ficou muito forte, esse negócio, veio nos anos 80, mas nos anos 90, que começaram a pregar como uma doutrina. Só pode, foco tem que ser 1040. E eu, na época, comecei a falar, não, gente, calma. Eu escrevia para um dos maiores revistas, que na época era muito influente nos Estados Unidos e muitos países evangélicos, e eu fui no editor, que eu já tinha uma credibilidade com ele, já tinha escrito muitos artigos para ele, falei, eu quero escrever um artigo mostrando que não é a janela 1040 por esse motivo. Falei, não topo não. Não, você está errado. E outros que eu tentei falar, eu quero falar sobre isso, eu tinha alguns outros portos abertos para influenciar com entrevista em televisão e outras coisas que eu tinha portos abertos, eu falei, eu quero ter uma entrevista aqui comigo, com você, quem tivesse uma rede de televisão, eu quero falar disso. Falei, não vamos falar, porque você vai estar indo contra a maré popular no momento, eu não quero conflito. Falei, não estou querendo conflito, mas me preocupa muito, porque o homem está montando estratégias dele, carnais na realidade, onde ele pegou e falou assim, esse aqui é onde menos tem cristão, aqui tem que mais pregar Cristo. Não, porque eles não levaram em consideração o jeito que Deus age. E Deus prepara primeiro, você tem uma fase de preparação de um local para depois plantar e colher. Então, naquela mesma época, no início dos anos 90, caiu a União Soviética. Os países do leste europeu abriram de uma vez. E eu comecei a falar, gente, para com 1040, que vocês estão só querendo mandar a gente para 1040, esses países que estão fechados na realidade para o Evangelho,
E vamos mandar o pessoal para ex-União Soviética, esses países estão super abertos para Jesus. Eu mesmo fui em Moscou e na Rússia, bem quando, tipo, semanas depois que caiu a União Soviética, eu estava lá e todo mundo que eu falava de Jesus falou, Jesus, me fala mais, eu estou interessado em Jesus. Mas nós não mandamos quase missionários, porque nós ficamos só focados em outro local. Eu falei, gente, para com esse negócio de uma doutrina 1040, isso não está na Bíblia. A Bíblia fala muito assim na questão de épocas de Deus, né? Você tem uma época de preparar o solo, uma época de plantar a semente, uma época de cuidar da semente plantada e quando está crescendo a plantinha, e uma época da colheita. Mas não queriam saber. Nós perdemos uma grande oportunidade. Alguns anos estavam bem abertos ao Evangelho. Quem fosse para lá abriu um monte de igrejas, mas foi quase muito pouco comparado com o tamanho da população. E perdemos a oportunidade de ganhar aquele pessoal para Jesus, porque nós tentamos montar nossas estratégias. O segredo é ouvir a Deus, deixar Jesus nos guiar no seu dia a dia. Você fala, o que eu tenho com isso? Bem, a questão é que Deus quer que você seja impacto para pessoas em volta de você. Mas você tem que estar orando, falando, Deus, me mostra quem quer, quem está aberto, quem quer ouvir, me guia para essas pessoas, que aí eu vou ministrar para essas pessoas e nós vamos ver discípulos de Jesus levantados. E o que Jesus mesmo falou, né? Se me exaltar, eu atrairei todos para mim. Amém. Glória a Deus. Agora, quero ler uma passagem. Mateus 17 diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Só uma parêntese. Jesus levou 3, que ele levava muitas vezes com ele os 3. Então ele tinha mais íntimo com ele 3, aí ele tinha os 12, aí ele tinha 70, e aí ele tinha os outros centenas de discípulos que ele estava fazendo. Hoje em dia, o humanismo ele fala que algo assim é errado. Você está tratando de forma especial, você está tratando de forma especial e mais honrado uns e não os outros, então como é que vão sentir os outros? Que isso? Não se pode fazer um negócio desse. Como que Jesus só leva 3? O que ele fez sentir os outros 9? O que ele fez sentir os outros 70? Os 70, aliás. O que ele fez sentir os outros centenas? Pode falar uma coisa? Deus não liga muito no sentido de nortear a interação dele com você em cima só do que se você está sentindo algo. Esse negócio de focar tudo em sentir volta a ser o humanismo que é pregado e misturado como se fosse o evangelho. Não, você não pode ofender alguém porque ele pode se sentir ofendido e não estar feliz. Você sabe que Jesus mais fazia era ofender as pessoas e fazer eles sentirem mal, porque às vezes o processo de sentir mal tem que acontecer para ver arrependimento e mudança e transformação de vida. Então esse negócio, tudo é para fazer sentir bem. Eu senti bem, eu sinto bem. Isso não é a preocupação principal de Deus. Se você tiver que sentir extremamente mal para vir para o ponto que você é quebrantado e arrependido e pronto para mudar a tua vida, que Deus ele permite você passar por isso. Então não é questão de sentimentos. Então Jesus levou 3 e ele tinha 12. Coitado dos outros 9. Se sentiram excluidinhos lá atrás. Não. Eles falavam, Deus é fiel, Deus é justo. Eu me considero privilegiado e honrado de ser aqui um dos 9. Os 70 que ficaram totalmente para fora essa hora e podiam falar, poxa vida, eu sou dos 70 e Jesus não me leva ali no monte com ele, junto com aqueles 3 ali, que chato. Não, você não vê isso acontecendo. Eles não ficam assim. Eles falam, olha, graças a Deus que eu sou um dos 70. Eu sou um dos centenas. Graças a Deus por isso. Você sabe que Deus usa cada um de nós da maneira dele, como ele quer. Você não tem que se preocupar se seu irmão tem mais destaque, ou tem mais de algo do que você, ou lidera mais gente do que você. Você tem que ser fiel no que Deus te deu. Você tem que ser fiel no que Deus te deu, e Deus te usará grandemente. E sabe, surpresa de surpresas, muitas vezes se você é fiel no pouco, diz a palavra o quê? Que vai receber um monte, porque Deus estava te provando para ver se você ia ser fiel no pouco. Amém.
Então não preocupa, né, se você estava ali ou não. Depois, quando desce, eles contam a história e falam, poxa, que incrível, glória a Deus, que privilégio puder, né, ouvir essa história e estar aqui próximo. Mas vamos lá. Ali ele foi transfigurado diante deles. O que significa esse transfigurado? O Jesus que se esvaziou do seu poder como Deus e sua aparência como Deus, aqui agora volta. E você vê Jesus glorificado, transfigurado. Agora sim, né? Se Pedro falasse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele fala, porque eu vi. E ele fala depois, porque eu vi, né? Mas Jesus tinha perguntado ele antes dessa experiência, e ele falou, tu é o Cristo. Ele falou, não foi carne nem sangue te revelou, mas foi meu Pai e tal, porque foi antes. Agora, quem viu isso aqui, agora você não está vendo um homem qualquer. Jesus foi transfigurado na frente deles, eu não posso descrever, porque eu não vi. Mas eu vou te falar uma coisa, tem que ter sido incrível, porque olha a reação do povo. Ele foi transfigurado, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, agora Pedro, ele é muito legal, né? Pedro é sanguíneo, né? Yahá! Ele é aquele cara que vai no jogo de futebol, fica e quando ele volta para casa não consegue falar por 2 dias, né? Que tanto, é sanguíneo, Jesus, né? E ele reage assim às coisas. Você vê, Paulo, ele é meio colérico, que é mais meu estilo de temperamento, né? Mas não, né? Mas Pedro não, Pedro é yeah! Né? Alguém se identifica mais com Pedro aqui? Deixa eu ver as mãos. Mais ou menos. Quem se identifica mais com Paulo? Deixa eu ver as mãos. E um monte de gente, né? Ficou no meio. Tá bom. Aí é engraçado. Aí Pedro ele fala assim, ó, então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres fazer, eu acho meio ridículo isso. Se quiser, farei 3 tendas. Eu não sei porque ele acha que os caras ali estão precisando de tendas. O que eles querem uma tenda? Ele está preocupado que vai chover neles? O que é o problema? Que eles vão precisar de uma tenda? Ele está piradão assim, né? Eu farei para ti 3 tendas, sabe, Jesus? Ó, eu faço, hein? Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Você sabe que às vezes a gente fala besteira e Deus te ama mesmo assim? Você alguma vez falou uma besteira e falou, por que eu falei isso? Por que eu falei um negócio desse e tal? Fica com vergonha? Falou, é direto, né, para alguns de nós. Alguns mais que outros. Se você é mais Pedro, então é meio direto, né? Dependendo um pouco do temperamento. Mas todos nós fazemos de vez em quando. Eles falam besteira, eles falam, ai, mas assim, Pedro vivia fazendo e mesmo assim Deus amava ele, sabe? E ele falou, eu vou te fazer as tendas, não faço ideia por que você precisa de uma tenda, né? Mas faço aí se você quiser. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no, a voz do Deus vivo, do Pai de Jesus. E eles estão ouvindo a voz de Deus vivo. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Uau! Imagina, o dia em que nós vamos ver Jesus glorificado. Nós, um dia, cada um de nós, ou na morte e ressurreição para a vida eterna que teremos com Ele, ou se nós estamos aqui com a volta de Cristo, nós veremos. Mas de uma hora ou outra, todos nós vamos ver Jesus em toda a sua glória. E, gente, eu vivo para isso. Eu vivo para esse dia. Minha vida inteira é dedicado a esse dia em que eu verei Jesus glorificado. Depois o próprio sumo sacerdote, agora eles estão tentando derrubar Jesus.
E o próprio sumo sacerdote, ele fala assim, então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe diz, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ai, gente, eu posso imaginar esse dia. Nós veremos um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nesse momento, naquele dia, né, hoje eu escolho confessar que Cristo é meu Senhor e vivo para Ele, porque eu tenho fé nele, Deus me mostrou quem Ele é. Mas chegará o dia em que todos verão Ele na sua glória, e nesse dia todos vão ter que ajoelhar, e todos vão ter que confessar que Ele é o Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Ele acima de tudo e todos, com toda a autoridade. E esse dia vai ser tremendo. Agora repara uma coisa que acontece logo em seguida com Jesus. Eles vieram para prendê-lo, que foi o primeiro ato para agora levá-lo à crucificação e morte. E diz em João 18, Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou, contexto, veio um monte de gente armado para pegá-los. Interessante o pessoal falam, não pode ter uma arma e tal, e eu não estou aqui defendendo você usar ou não usar uma arma, só estou apontando para um fato. Que diz numa das... Você tem 4 relatos dessa história. Cada um traz algum detalhe que o outro não trouxe. Um deles mostra que vários dos discípulos de Jesus, se não todos, estavam armados ali. Estava com espada. Mostra que Pedro ainda puxa e corta uma orelha. Né? Eu não sei que grande guerreiro que vai cortar alguém e corta a orelha, né? A ideia é matar, não é cortar a orelha, né? Mas é Pedro de novo. Corta a orelha, eu, né? Cortei uma orelha, eu sou grande guerreiro. Jesus, para. Gente, vocês não sabem que se eu quiser, eu falo com meu pai e ele manda 12 legiões. Quantos anjos tinha nessas legiões celestiais, não sabemos, mas a ideia é que é um monte de anjo, super poderoso comparado com homem natural. Fala, se eu quiser, eu falo com meu pai. Não é hora, guarda a espada, para que é isso? Ele vai lá, toca orelha. Eu não sei se ele pega do chão e põe ou só toca e é criado, mas o cara fica curado, né? E fala, calma, gente, não é por aí. Mas agora preste atenção com o que acontece. Jesus fala assim, a quem vocês estão procurando, né? Eles falam assim, a Jesus de Nazaré. E responderam eles. Presta atenção, diz assim, sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Isso é assim, caíram por terra. Gente armada, soldado. Sabe que a primeira coisa que se aprende no treinamento de guerra e luta, né? Naquela época e hoje em dia, eu já gastei alguns anos treinando artes marciais, e a primeira coisa que você aprende em qualquer coisa, qualquer forma, mesmo desarmado, que é arte marcial, como também armado de qualquer jeito, é fixar a tua base para você não ser derrubado, né? Essa é a primeira coisa que você aprende, a não facilmente ser derrubado. Então, se me dá um chute, eu continuo em pé, e minha base está firme, eu estou pronto para isso aí. E eles sabiam fazer isso. Então não é um toquezinho que faz esse monte de soldado armado ali para pegar o que eles estão achando que é um rebelde e tudo mais, e um cara levantando uma facção de gente violenta, né? Jesus diz, não, guarda as armas porque isso não é meu propósito, meu reino não é desse mundo. Depois Jesus fala com Pilatos, meu reino não é desse mundo, se fosse, meus seguidores iam lutar, né? Aqui do meu lado, né? Mas não é, nosso foco não é desse mundo, é uma coisa espiritual. Mas naquele momento que vem os guerreiros,
o que acontece que faz um monte deles caírem de uma vez, assim, ó? E é um monte, é uma multidão, uma passagem fala. Um monte de gente armado, preparada ali, né? Um monte assim, é tipo assim, não dá para contar rápido de tanto. A ideia é essa, assim, encheu o lugar, gente armado. E quando Jesus diz, respondendo a pergunta deles, ele fala assim, sou eu. Todos esses homens fazem assim, ó, e levantam um voo e são jogados para trás. Talvez centenas deles. São levantados e jogados assim. Por quê? O que eu entendo, tá? Minha interpretação disso, mas eu acho que é bem sustentável. Inverte as palavras, sou eu. Todo mundo fala em voz alta. Eu sou. Inverte e fala aí. Eu sou. De novo. Eu sou. Sacou? Eu sou é nome de quem? Deus. E na hora que Jesus vira e fala, sou eu, ele é revelado por um instante em quem que ele é, e eles não conseguem ficar em pé perto dele. E são jogados para o chão. No momento que eles vejam, nem os caras armados ali para lutar, quando ele se revela um pouquinho da divindade dele revelado, não é uma transfiguração, né? Obviamente, igual aconteceu, né, na montanha, oração antes, mas agora o suficiente da presença dele, a divindade dele revelado, que eles são jogados por trás e caem por chão. Porque eles viram por um instante ali que Jesus era Deus. Lembra o que acontece com o centurião romano que estava aos pés da cruz ali? Quando ele vê o que acontece, ele fala, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Um cara guerrido, calejado, né, que não liga para matar gente numa cruz, torturar, matar, tá nem aí com nada. Mas ele viu tanta presença de Deus ali na morte de Jesus que ele fala, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente, era o Filho de Deus. Meus irmãos, se nós enxergamos Jesus, tudo muda em nossas vidas. Se você hoje enxergar Jesus, para esse próximo ano será radicalmente diferente na sua vida. Nosso grande problema é que a gente para de olhar para Jesus, para de fixar os olhos em Jesus, para de focar em Jesus. Nós ficamos distraídos com 1000 outras coisas, fazer dinheiro, tocar um negócio, atender clientes, estudar, N coisas, N atividades. O que for o seu caso, cada um vai ter variações em que nos distrai. Talvez você é distraído com várias dessas coisas que eu citei. Talvez você está envolvido em 3, 4, ou outros que eu não citei. Mas quando nós deixamos nossos olhos ficar nas coisas em volta, nós somos igual os discípulos de Jesus, quando eles estão numa tempestade no mar da Galileia, e eles estão sendo sacudidos ali, Jesus vem andando, e Pedro desce do barco e começa a andar. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre água, e a hora que ele começa a afundar, diz o quê? Especificamente que ele começou a olhar em volta, as ondas, a tempestade, a tudo em volta, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar. Eu quero te desafiar, meus irmãos, com essa mensagem, eu já estou quase finalizando, que a gente volta a colocar nossos olhos em Jesus. Amém. Seus olhos podem ter distraído para 1000 outras coisas, 1000 outras coisas estão puxando tua atenção, mas eu quero dizer que Jesus te chama para fixar seus olhos de novo nele. Diz a palavra, em Hebreus capítulo 12, que uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, isso aí está citando todos os testemunhos poderosos em Deus, em Hebreus 11, que é o capítulo da fé, fala de um monte de gente que ou morrem pela causa, ou ganham a vida de volta e não são mortos e continuam na causa para o Senhor, ganhem reinos, fecham a boca de leões, às vezes são cortados no meio e morrem pela causa, tanto faz, mas eram de grande fé. E aí ele fala, estamos rodeados por uma tão grande testemunho, nuvem de testemunhas, ele diz, tem que nos livrar de tudo que atrapalha, não é bem exatamente isso que eu estou falando agora, tem que se livrar de todas as distrações, todas as coisas que atrapalham você, e da tua fé de avançar,
né? Nós temos que nos livrar de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. O pecado está ali para atrapalhar também. Porque assim, gente, quanto mais você olha em volta e não em Jesus, mais fraco você fica na fé. Mais o pecado vai te dominar também. Então, por isso que ele fala, ó, vamos parar de deixar essas coisas nos distraírem, tudo que atrapalha a gente, né? E o pecado que vem também junto para nos derrubar. E ele diz o seguinte, o que nós vamos fazer? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos ou fixos, dependendo né, são palavras sinônimas, os olhos fixos em Jesus, que ele é o autor e consumador. Essa palavra também, em algumas versões, é traduzida aperfeiçoador. Ele é o autor e ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Tudo com Deus acontece através de você se expressar com fé. Eu não entendo o que é uma trindade, minha mente nunca vai entender. Eu aceito que existe três e que são um por fé. Eu aceito várias questões espirituais por fé, minha mente não vai conseguir captar. Se você está tentando aproximar de Deus pela mente, não está conseguindo, é porque você está tentando o caminho errado. Você tem que aproximar de Deus pelo Espírito, por fé. Tudo com Deus é por fé. E ele está dizendo aqui o segredo de como receber e ter fé, e depois fazer aquela fé ser aperfeiçoado, que envolve crescer. Quer ter tua fé maior? Quer que cresça? Quer que seja aperfeiçoado? O segredo, ele diz aqui, vamos parar de olhar, deixar um monte de coisa nos atrapalhar e distrair, tirar nosso foco, e nós vamos fazer o quê? Fixar nossos olhos em Jesus. Porque Jesus é o autor, ele quem criou em você fé, colocou em você fé, autor de um livro, é o criador daquele livro. Eu já escrevi alguns. Como autor, significa que o livro não existia até que eu o criei como autor. Aí agora tem um livro, né? Porque eu criei, eu sou autor. Jesus é o autor da tua fé, quer dizer, não tinha fé, ele põe em você. Agora, você quer que aperfeiçoe a fé? Um dos grandes segredos bíblicos é o quê? Fixa seus olhos em Jesus. Amém. Para de olhar em tudo que está em volta, para de olhar as distrações mil, e nesse próximo ano, vamos planejar fixar os olhos em Jesus. Vamos planejar ver Jesus revelado em toda a sua glória. Ver o Jesus que cura, que faz milagres, que levanta o desanimado, que levanta quem está triste, que levanta quem perdeu tudo, que levanta quem está em ataque físico e doença, que levanta quem está com N problemas. Quem faz a diferença por nós é o Senhor Jesus. Ele cura traumas, ele cura feridas, ele cura mágoas. Vamos fixar os olhos em Jesus. Parar de olhar para as coisas em volta e dizer, eu quero ver Jesus glorificado. Eu quero ver o Jesus que é transfigurado na minha frente. Eu quero ver esse Jesus. E é o que Deus está nos chamando hoje. A ver de verdade quem é Jesus. Ele não é figura histórica. Ele não era só um bom homem. E eu falei isso recentemente, mas vale a pena repetir. Jesus não está procurando fãs. Jesus não está procurando gente que acha ele bacana. Jesus não está procurando você falar, Jesus, legal, bacana. Jesus está procurando seguidores, discípulos, pessoas que vão dizer, eu invisto toda a minha vida pela causa. E enquanto eu estiver vivo, viverei com meus olhos em Jesus. E quando eu partir para a glória, o dia que for meu dia de morte, chegará para todos nós, ao menos que Jesus volta antes. Quando chegar aquele dia, que eu ainda estarei vendo Jesus. Você sabe que tem relatos de santos que foram na hora de morrer e eles estavam vendo Jesus ali. E é incrível. Eu nunca vi com meus olhos Jesus. Quer ver uma mulher que era muito usada por Deus em milagres e o sobrenatural? Chamado Kathryn Kuhlman. E um dia, um pessoal perguntaram para Kathryn Kuhlman, Kathryn, você fica falando toda hora de Jesus, Jesus isso, Jesus aquilo. Mas você já viu Jesus? E ela falou, deixa eu contar uma história para vocês. Nunca vi Jesus com meus olhos. Mas ela disse, um dia, estava na minha casa, orando, no meu quarto, e diante de Deus, as janelas todas estavam fechadas e a porta fechada. Não tinha fonte de vento no meu quarto. E eu orando, eu ouvi, eu senti-me diante da glória de Deus.
E ela disse, eu ouvi o som de passos. Toc, toc. E um vento começou a soprar no meu quarto. E as coisas começaram a cair, o vento foi ficando mais e mais forte. E aqueles passos chegaram na minha frente. E eu, maravilhado com a glória, eu fiquei com minha cabeça prostrado no solo, no chão ali, e com minhas mãos assim tocando, eu prostrada. E os passos pararam na minha frente, o vento passou. E eu tremia ali, sabendo que eu estava na presença de Jesus. E a glória dele estava em volta. E eu não aguentei levantar meus olhos para olhar de tão forte que era o poder de Deus ali naquele quarto. Ela termina a história e falou, jovens que estão aqui me desafiando, eu nunca vi Jesus, mas Jesus é real. Jesus é vivo. E eu adoro ele com minha vida. A minha irmã Rebeca partiu antes da gente para estar com Jesus, jovem, com 30 anos completados. 3, 4 meses antes dela morrer, eu fui ministrar um evento anual na igreja sede no Brasil da Sara Nossa Terra. Bispo Robson do Vale tem um ministério hoje com, sei lá, 1.500, para talvez 2.000 igrejas. A sede lá em Brasília tem 35 mil pessoas e ministério que tem tocado muita gente, mas o jeito que ele ouvia de Deus e andava no Espírito Santo e era usado pelos dons do Espírito Santo. Eu ministrando o evento dele, que já estava agendado antes de eu saber que minha irmã estaria doente naquele momento, e eu fui 2 dias, falei com o Bispo Robson, que minha irmã estava com câncer e desenganado pelos médicos, a gente estava orando para um milagre, e pedi a oração dele. No meio do culto, antes de eu ministrar a palavra, ou depois, não lembro, mas eu sei que um momento ali, ele vem ali no palco, com aquelas milhares de pessoas ali fora, mas quando estão no louvor, e ele vem e fala, deixa eu te falar uma coisa, Deus me revelou agora que essa madrugada, a tua irmã Rebeca vai ver Jesus, vai conversar com ele, e vai estar na presença dele, essa madrugada. Eu falei, mas você viu ela curada? Ele falou, eu não sei, eu não vi essa parte. Não sei se ela vai ser curada. Mas o que eu sei é que essa madrugada, Jesus vai encontrar com tua irmã e conversar com ela. Jesus em pessoa. Eu falei, tá bom, bispo, obrigado pela palavra. Dizem que a palavra profética, ela é confirmado que ela é profética se ela acontece. Né? Se eu tivesse voltado e minha irmã não tivesse visto Jesus, eu ia falar, bispo Robson errou. Essa vez não acertou. Não denigre ele como deixando de ser um homem de Deus, mas simplesmente errou. Isso é o jeito que você trata a profecia. Amanhã seguinte, eu pego um voo de volta para Belo Horizonte. Minha irmã estava hospedada com meus pais, eu tinha meu próprio apartamento, mas eu fui direto lá. No aeroporto eu fui lá. De manhã, subi, cheguei no apartamento deles, fui ver minha irmã, magrinha, já bem doente. E ela saiu do quarto dela chorando. Ela falou, Gary, deixa eu te contar o que aconteceu comigo essa madrugada. Ela disse, acordei e Jesus entrou no meu quarto. E eu conversei com Jesus e ele me consolou e ele falou o quanto me ama. E ele esteve comigo um tempinho ali e depois partiu. Ela disse, eu estive com Jesus essa madrugada. E eu falei, glória ao nome do grande Deus que a gente serve. Incrível uma história dessa, real. Que Jesus, ele foi ali e conversou com ela, e eu tenho certeza que ela está ali na presença dele nesse instante, né? Preparado assim, né? Chegou antes, né? Nossa vez chegará, mas ela está lá na glória, né? Na vida eterna, tremenda com Deus. Gente, eu nunca vi Jesus pessoalmente, mas Jesus é real. Jesus quer que você enxergue ele com seu coração, com seus olhos de fé. E Jesus não te chama só a enxergá-lo, mas ele te chama a obedecê-lo. Jesus, uma hora, ele fala assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão aquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres,
Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastam de mim, vocês que praticam mal. Tem gente que usará o nome do Senhor para se projetarem. Quando invocado o nome de Jesus, mesmo se a pessoa não é de Jesus, ainda às vezes acontecem milagres. A gente sabe disso. Tem gente que não é servo verdadeiro de Jesus, mas prega sobre Jesus. E as pessoas são de fato curadas através de fé em Jesus. Né? E Jesus mesmo não nega isso. Ele fala, fizeram em meu nome um monte de milagres. Ele não fala, você não fez esse milagre. Ele não fica destrinchando o fato que não eram milagres feitos em nome dele, né? Em honra ao nome dele. Ele só fala assim, mas você não é meu. Você eu não conheço. Você eu não conheço. Como é que ele te conhece? Jesus uma vez disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Ser Senhor é um grande conceito errado que nós temos hoje, porque no português a gente chamar alguém de Senhor simplesmente é tratá-lo com honra e respeito. Ótimo, sou totalmente a favor de honra e respeito, são princípios bíblicos. Honra e respeito são princípios bíblicos, né? Eu não ligo a mínima. Alguém me chama Pastor Gary. Me chama às vezes Pastor Gary por uma honra e respeito a um dom de Deus que está agindo na minha vida. A Bíblia diz que é digno de honra os anciãos que trabalham no nosso meio, principalmente com os que têm o ministério de ensinar a palavra. Então, digno de respeito são. A gente acredita em respeito e honra. Mas quando a gente está falando sobre Jesus ser o Senhor, não é um honorífico. Não é honra e respeito que nós estamos falando. Né? A respeito nessa hora, Jesus é o Senhor, é no sentido feudal do tópico, é no sentido de que esse cara é meu Senhor, significa que ele é o dono, ele que manda, eu vivo para servi-lo, eu obedeço o que ele mandar. Né? Então você quer ver Jesus e ele de fato seu Senhor, que você não usa o termo Senhor e depois sai e vive como você quer, porque Jesus diz, você não é meu. Você fala, Senhor, Senhor, mas faz o que você quer, vive como quer. Quer ver Jesus? Quer que Ele seja seu Senhor? Então, que você para esse próximo ano fale, eu vou viver para Ele. Ele vai mandar na minha vida. Eu vou cumprir o que Ele me manda na sua palavra. Eu vou obedecê-lo. Eu vou onde Ele me mandar. Eu vou andar cheio do Espírito Santo. Quem pode dizer glória a Deus hoje?